Olá pessoal, tudo bem? E aí, prontos para mais um ano letivo? Espero que sim. Olha só, esse é o nosso material, tá, de trabalho, é o nosso livro didático. E apesar das dificuldades que nós vamos ter nesse começo de ano, né, afinal de contas, ainda estamos vivendo esse momento da pandemia, a gente vai precisar da continuidade, né, dos nossos trabalhos. E a apresentação do livro didático, do nosso conteúdo de trabalho, é a primeira parte desse novo processo, tá bom? Então, eu estou trazendo aqui para vocês o nosso livro didático. Ele continua o mesmo, né, dos anos anteriores. E, basicamente, nós temos aqui como tema central um pouco de história contemporânea, tá bom? Então, a gente vai falar sobre o período das grandes guerras, né, sobre tanto o Brasil como Europa, de um modo geral, a América também. A gente vai falar dos conflitos que envolveram essas nações, né, dos principais continentes. E aí eu estou trazendo para vocês, para a gente dar uma olhadinha aqui juntos, tá certo? Esse material todo que vai ser discutido. Claro que ao longo do ano nós vamos fazer também algumas complementações, né, do conteúdo para englobar também os conteúdos que caem em vestibulares, Enem e demais concursos, tá bom? Então, para a gente entender um pouco o nosso livro, ele está dividido em algumas unidades. Então, a primeira unidade ele trabalha em torno de 3 capítulos, aí a gente vai dar uma rápida revisão sobre os conteúdos que terminamos, né, o segundo ano, que vocês terminaram o segundo ano. E aí, basicamente, o capítulo 1, vocês vão dar uma olhadinha sobre o processo da Revolução Industrial, né, a ideia do processo de descolonização da África, da Ásia, a formação dos novos impérios também no restante do mundo, o processo de construção, né, digamos assim, do poderio dos Estados Unidos. Então, nesse contexto, o capítulo 1, o capítulo 2 e o capítulo 3, eles vão dar início, né, vão terminar a era moderna e dar início à era contemporânea, falando da Revolução Industrial, o processo de neocolonialismo, Primeira Guerra Mundial no capítulo 2 e Revolução Russa, que estão diretamente ligadas. E no capítulo 3 a gente vai falar um pouquinho de Brasil e aí tanto a relação do Brasil com a guerra, como também as primeiras fases, né, da Revolução de 30, o governo que vai levar ao poder Getúlio Vargas. Na unidade 2 a gente vai falar sobre os meios de comunicação em massa. E aí nós temos em torno de 4 capítulos para a gente trabalhar, né? Vocês estão vendo aí, o primeiro fala sobre o período entre guerras, que é entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Aí a gente fala da Segunda Guerra Mundial no capítulo 5, capítulo 6 a gente dá uma introdução sobre o Brasil, na verdade, introdução, né? A gente vai estudar o Brasil durante o governo de Getúlio Vargas e vamos até a fase da Guerra Fria e o surgimento, né, das forças do capitalismo e do socialismo, isso aí pós Segunda Guerra Mundial, certo? Na terceira unidade a gente vai trabalhar os conflitos, né, a questão das grandes lutas por independência dos países da África, Ásia, América Latina, de um modo geral, capítulo 8. E o capítulo 9 a gente vai falar sobre a saída de Getúlio Vargas do poder e a campanha pelas diretas, né, das eleições diretas para a presidência, tá certo? Então a gente vai concluir essa unidade 3 com 2 capítulos. A quarta unidade a gente vai trabalhar os capítulos sobre ética, tá bom? E aí a gente vai falar sobre a década de 70, 80, a questão do fim do bloco comunista, também aí vamos voltar um pouquinho sobre o Brasil, né? Falar sobre o período democrático, tá certo? Aliás, eu pulei aqui, né, o capítulo 12, que é a globalização, o período que se tem, né, maior desenvolvimento dos contatos entre os países, a diminuição das fronteiras, né? Fronteiras de comunicação, digamos assim. Então a gente fecha aí o livro de vocês com 4 unidades, né, que vão ao todo somar 13 capítulos, tá? Eu espero que vocês se dediquem aos estudos. A gente vive uma fase complicada, né, da nossa educação, mas com força de vontade a gente consegue superar os desafios. O nosso livro vai contar também com várias questões de Enem ao longo de todas as unidades, né, todos os capítulos encerram-se com questões de Enem. Então, assim, o foco é muito voltado para o Enem? Mas esse não é o único objetivo. A principal questão aqui que nós queremos de vocês é desenvolver o raciocínio crítico, né, desenvolver o gosto, né, o prazer pelos estudos. O principal objetivo nosso é estimular vocês aos estudos, tá bom? Espero que a gente possa, ao longo desse ano letivo,
vivenciar boas experiências e adquirir novos conhecimentos. Abraço, até mais.